Domínio de uma função real de variável real. Nessa aula, vamos ver como reconhecer o domínio de uma função real a partir da sua expressão algébrica. Sempre é preciso analisar algumas condições. Nessa aula, vamos ver que condições são essas. A primeira delas é: o denominador não pode ser nulo, pois não existe divisão por zero. Vejamos esse exemplo. Quero encontrar o domínio dessa função, f de x igual a 3x menos 1 sobre x mais 1. Essa é uma função racional. Para eu determinar o domínio, eu tenho que descobrir quais são todos os possíveis valores que eu posso, segundo essa função, associar a uma imagem. Então, o que fazemos? Vamos analisar essa condição. O denominador de uma expressão algébrica nunca pode ser nulo, pelo fato de não existir divisão por zero. Então, aqui, temos que analisar o denominador, x mais 1, ele tem que ser diferente de zero. X mais 1 diferente de zero, nos diz que o x tem que ser diferente de menos 1. Então, o domínio dessa função fica o conjunto dos números reais diferentes de menos 1. Vejamos esse outro caso. Determinar o domínio da função f de x igual a 2x menos 13 sobre x ao quadrado menos 4. Aqui também eu preciso cuidar deste detalhe. Sempre numa divisão, né, o denominador não pode ser zero. Vejam, para o numerador, o 2x menos 13, não há restrição alguma. Qualquer que seja o número real, eu sempre posso fazer 2 vezes esse número menos 13. No entanto, neste caso, como nós temos uma divisão, este denominador, novamente, ele não pode ser zero. Então, aqui nós temos que analisar isto. X ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. O x ao quadrado, então, tem que ser diferente de 4, o que vai implicar que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Então, neste caso, o domínio da função é o conjunto dos números reais diferentes de menos 2 e de 2. Um segundo caso aparece quando nós temos uma função algébrica em que a raiz quadrada ou uma raiz de índice par aparece. Então, neste caso, determine o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 4x menos 6. Só lembrando, né, quando nós temos uma expressão que envolve raiz, aquilo que está dentro da raiz é chamado de radicando. E aqui, raiz quadrada, cúbica, quarta, isso é chamado de índice. Então, nessa segunda condição, nós vamos analisar aqueles casos em que as funções são definidas a partir de uma raiz de índice par. Nesse caso, a função é raiz quadrada de 4x menos 6. Então, aqui o índice é o 2, raiz quadrada. Qual é a condição que nós temos que analisar? Sempre dentro do conjunto dos números reais, né, só conseguimos calcular a raiz quadrada de números positivos ou zero. Quer dizer, o radicando não pode ser negativo. Então, escrevemos a condição assim: o 4x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo essa inequação, 4x maior ou igual a 6, o x maior ou igual a 6 quartos. Simplificando, x maior ou igual a 3 meios. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais maiores ou igual a 3 meios. O que significa dizer que o domínio da função são os números maiores ou igual a 3 meios? Significa que
que apenas elementos deste conjunto é que podem ser substituídos aqui no lugar do x, para que esse f de x seja um número real. Se nós usarmos valores que não estão nesse conjunto, o f de x, as imagens desses valores, não serão números reais. Vejamos mais um exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Novamente, temos uma raiz de índice par. O processo para achar o domínio é o mesmo se o índice desta raiz fosse qualquer outro número par. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 1 é o radicando. Neste caso, ele tem que ser maior ou igual a zero. Esta é uma inequação do segundo grau. Nós lembramos lá do ensino médio que para a gente resolver uma inequação do segundo grau, um método simples é a análise de sinal. Então, vamos lá. Para analisarmos o sinal dessa função x ao quadrado menos 1, o primeiro passo é descobrir se ela tem zeros. Então, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, esta equação nos permite encontrar as raízes da equação x ao quadrado menos 1 igual a zero, ou, né, essas raízes são chamadas de zeros da função x ao quadrado menos 1. X ao quadrado igual a 1, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, esses números são os zeros da função x ao quadrado menos 1. O segundo passo é analisar o sinal da função quadrática. Então, vejam lá, para a função quadrática, vamos marcar aqui os zeros, menos 1 e 1. Uma maneira que nós temos para analisar esses zeros é atribuir valores para x dentro de cada um desses intervalos e analisar o sinal da função x ao quadrado menos 1. Outro método é o gráfico. Então, se você já sabe que x ao quadrado menos 1 representa uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola que tem concavidade voltada para cima, você deve saber também que essa parábola vai interceptar o eixo do x nesses pontos. Essa linha traçada representa o eixo x. Então, o gráfico fará alguma coisa desta forma. Analisar o sinal da função significa descobrir os y's, né, o sinal desses y's. Então, vejam, se o gráfico está acima do eixo x, nós atribuímos o sinal de mais, porque acima do eixo x, os y's correspondentes são positivos. Entre o menos 1 e 1, percebam, o gráfico está abaixo do eixo x, então nós vamos atribuir o sinal de menos. Do menos 1 para trás, quer dizer, para os números reais menores que menos 1, o gráfico, a parábola, está acima do eixo x, então também atribuímos o sinal de mais. No ponto menos 1 e 1, a imagem vale zero. Então, quando analisamos este sinal da função f, nós podemos já dizer qual é a solução desta inequação. Vejam, nós queremos que o x ao quadrado menos 1 seja maior ou igual a zero. Significa, queremos aqueles valores em que as imagens são positivas ou aqueles valores em que as imagens valem zero. Voltando na análise do sinal, então, estes números, a função é positiva. Para esses números, a função é positiva. Para o menos 1 e 1, a função é nula. O f de x vale zero. Com isso, então, definimos qual é o domínio da função. Este é o gráfico, né, da função x ao quadrado menos 1 como um todo. Okay? Aqui, neste segundo passo,
Eu apenas coloquei o eixo X e fiz uma ideia, né, tracei um esboço muito simples do gráfico. Aqui está o gráfico todo. O domínio da função, então, são os números maiores ou igual a 1 ou menores ou igual a menos 1. Por isso, né, porque nestes intervalos, é que a função é positiva. No menos 1 e no 1, ela vale 0. A terceira condição que nós temos que analisar é: e se a raiz que aparece, né, tiver um índice ímpar? Há algum problema? Vejam, quando o índice da raiz é ímpar, como neste caso 3, nós sempre conseguimos calcular a imagem de algum número, seja ele positivo, negativo ou zero. Então, neste caso, não há contas a se fazer, né? Nós dizemos simplesmente que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E neste caso, aqui nós temos restrições tanto no numerador quanto no denominador. A função que nós temos nesse exemplo 6 é f de x igual a raiz quadrada de 2 menos x sobre raiz quadrada de x mais 1. Então, aqui, sempre que nós tivermos mais de uma restrição a analisar, nós temos que analisar todos os passos, né? Analisar para todas as funções e aí depois perceber qual é o conjunto de números reais que atendem a todas as restrições. Então, vamos lá. Para esta função, primeiro, vamos olhar só para o numerador. Raiz quadrada de 2 menos x. Então, neste caso, o 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Porque ele é o radicando de uma raiz de índice par. Então, o 2 tem que ser maior ou igual a x. Então, se nós representarmos isso, né, numa figura, temos aqui o número 2 e os valores de x têm que ser menores ou igual a esse número 2, então tem que estar aqui. Como pode ser igual a 2, vamos colocar uma bolinha fechada no 2. Vamos analisar a segunda restrição. Raiz quadrada de x mais 1. Então, agora vamos olhar apenas para o numerador. Novamente, como x mais 1 é o radicando de uma função que está dentro de uma raiz de índice par, esse x mais 1 deverá ser maior ou igual a zero. Entretanto, como a raiz quadrada de x mais 1 está no denominador, eu vou simplesmente escrever maior que zero, porque no denominador eu não posso ter igual a zero. Então, aqui nós vamos escrever que o x tem que ser maior que menos 1. Se pensarmos uma figura, temos o menos 1, valores maiores que menos 1 são a solução desta segunda parte. Vejam, o menos 1 não faz parte da solução, o x tem que ser simplesmente maior. Então, no menos 1, nós colocamos uma bola aberta. E agora, como achar o domínio da função? Então, agora fazemos a interseção dessas duas soluções. Então, para o numerador, precisamos de números que sejam menores ou igual a 2. Para o denominador, precisamos de números que são maiores que menos 1. Então, aqui fizemos para o numerador e aqui para o denominador. O domínio da função será a interseção dessas condições. Então, percebam, os números que atendem às duas restrições são os números que estão entre menos 1 e 2. O 2 atende à restrição do numerador e do denominador. Então, atende as duas, bola fechada. O menos 1
atende à restrição do numerador, mas não atende à restrição do denominador. Então, não atende para as duas. Logo, escrevemos então que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais maiores que menos 1 e menores ou igual a 2. Nós podemos também escrever que o domínio dessa função é o intervalo aberto em menos 1, fechado em 2.